Imagine se você está diante de um tribunal, cercado por juízes e inquisidores, e de repente você levanta a cabeça, encara todo mundo e diz com convicção: sim, eu sou um lobisomem, mas um lobisomem a serviço de Deus. Parece roteiro de filme, né? Mas isso aconteceu de verdade. Hoje eu vou contar a história de Thiers de Kaltenbrunn, homem que foi julgado por ser lobisomem, e surpreendeu todo mundo ao afirmar que não era uma criatura das trevas, mas sim um guerreiro sagrado contra o inferno. Se você gosta de histórias bizarras, sobrenaturais e que parecem saídas de um pesadelo medieval, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem comigo porque essa história vai mexer com sua cabeça. Tudo começa em 1692, em uma pequena aldeia na Letônia. Thiers era um camponês simples, já idoso, com cerca de 80 anos, vivendo uma vida aparentemente comum. Mas tudo mudou quando ele foi convocado para testemunhar no tribunal local da cidade de Jørgensburg. O caso original nem envolvia bruxaria ou lobisomens. Era um processo banal sobre roubo de igrejas. Só que no meio dos depoimentos, Thiers começou a falar coisas que chamaram muita atenção das autoridades. Diziam que ele andava contando histórias estranhas pela vila. E foi aí que ele soltou a bomba. Disse abertamente que era um lobisomem. Mas o mais estranho vem agora. Thiers não dizia isso como uma confissão de crime. Ele não se envergonhava, não tremia de medo. Na verdade, ele dizia com orgulho. Segundo ele, os lobisomens eram os cães de Deus, enviados ao mundo para proteger a humanidade de forças malignas. Em noites especiais do ano, como o Natal e o dia de São João, ele e outros como ele desciam ao inferno. Sim, você ouviu certo, eles desciam ao inferno para recuperar as almas perdidas, os grãos e as colheitas roubadas pelas bruxas e pelos demônios. Para entender o peso dessa história, a gente precisa lembrar. Em 1692, a Europa estava mergulhada em histeria religiosa. Tudo que fosse sobrenatural era associado diretamente ao diabo. E se alguém ali dissesse que virava lobo, bem, isso era motivo para ser queimado vivo. Mas Thiers foi diferente. Ele não negou. Ele não se disse arrependido. Pelo contrário, disse que os lobisomens lutavam pelo bem e que quando morriam seu poder era passado a outro. Segundo ele, essa bênção foi passada por outro lobisomem que tocou sua boca. Uma espécie de ritual de sucessão. Isso lembra muito tradições xamânicas e pagãs da Europa antiga, em que os guerreiros espirituais assumiam papéis de conexão entre os mundos. E mais, Thiers afirmou que as colheitas só prosperavam porque os lobisomens protegiam o mundo espiritual. Se eles falhassem em sua missão, nas profundezas do inferno, o mundo real sofreria. Viria seca, peste, fome. Ou seja, ele estava dizendo que sem os lobisomens a humanidade pereceria. Os juízes não sabiam o que fazer. Não havia precedentes para um caso assim. Ele não negava ser sobrenatural, mas também não se alinhava à bruxaria tradicional. Ele não cultuava o diabo, não fazia pacto, não conjurava feitiços. Pelo contrário, dizia que lutava contra isso tudo. Mesmo assim, a justiça da época o via como herege. Thiers foi acusado de blasfêmia, recebeu açoites e foi excomungado da igreja, o que, na época, era praticamente uma condenação à morte social. Mas aqui vem a parte que faz muita gente pensar. Thiers nunca se contradisse, nunca hesitou. Mesmo sob pressão, ele se manteve firme em sua crença. Ele realmente acreditava que era um guerreiro de Deus, com uma missão espiritual que transcendia o entendimento da igreja e da justiça humana. Hoje, séculos depois, estudiosos tentam entender o que realmente aconteceu ali. Alguns dizem que Thiers era apenas um velho delirante, influenciado por mitos antigos. Outros acreditam que ele era o último eco de uma tradição pagã muito mais antiga que sobreviveu escondida sob o véu do cristianismo.
Na Letônia e em várias partes do norte da Europa existem crenças populares que falam que lobisomens do bem, criaturas espirituais que, em vez de devorar pessoas, protegiam vilas contra espíritos malignos. Alguns antropólogos acreditam que essas lendas surgiram antes mesmo do cristianismo, ligadas a rituais de colheita e fertilidade. Mas há quem diga que a história de Chess lembra muito os mitos dos berserkers nórdicos, guerreiros que entravam em transe e se tornavam animais para lutar em batalhas, servindo aos deuses. Será que Chess era um descendente simbólico dessa linhagem espiritual? A verdade é que o caso de Chess e Calmebrum permanece até hoje como um dos registros mais enigmáticos sobre lobisomens na história da humanidade. Diferente de tantos outros que foram perseguidos, torturados ou mortos por confessar ligação com o sobrenatural, ele resistiu, não como um monstro, mas como um guardião entre dois mundos. E você, acredita que Chess era só um contador de histórias? Ou será que havia algo mais ali? Será que ele realmente viajava espiritualmente para enfrentar demônios? Será que ainda hoje existem outros lobisomens de Deus escondido entre nós? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se essa história te deixou arrepiado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem ama mistérios. Nos vemos na próxima, ou talvez quando a lua cheia surgir no céu.